E dando sequência à nossa série de vídeos aqui sobre investimentos, hoje nós vamos falar sobre os investimentos em renda fixa. Se você já tentou fazer algum investimento em renda fixa e se sentiu perdido, assiste esse vídeo aqui até o final que eu tenho certeza que você vai entender exatamente tudo o que você precisa para fazer o seu primeiro investimento e ainda ganhar muito dinheiro com ele. Bora lá! Fala aí, meus queridos, se você não me conhece, meu nome é Cadu Santos, eu sou contador e planejador financeiro, CEO da CRK e também sou criador do canal Cadu Finanças. Se você é novo por aqui, já vai deixando o seu like e se inscrevendo aqui no nosso canal para o YouTube entender que o nosso conteúdo é de altíssima relevância e transmitir a nossa mensagem para cada vez mais pessoas. Aproveita e me segue lá no Instagram também se você ainda não me segue, porque por lá eu posto bastante conteúdo de alta qualidade para te ajudar a ter uma vida financeira muito mais organizada. Mas, sem mais delongas, bora pro que interessa. A renda fixa é aquele tipo de investimento que se caracteriza por você emprestar dinheiro para uma instituição, para que essa instituição, como por exemplo um banco, ele financie suas operações, contrate pessoas, investe em tecnologia ou até mesmo reempreste esse dinheiro para os seus clientes, sejam eles pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Se você quiser entender exatamente o que são investimentos em renda fixa e qual é a diferença entre a renda fixa e a renda variável, eu vou deixar um vídeo passando aqui no card para você clicar e assistir lá para você compreender, porque aqui nós vamos focar mais nos títulos de renda fixa e na diferença entre um e outro, para você entender exatamente o que significa aquelas siglas quando você abre o aplicativo do seu banco para fazer um investimento. Mas antes de entender o que significa cada uma das siglas daqueles títulos e qual a diferença entre elas, você precisa entender que no mundo dos investimentos em renda fixa, nós temos três possibilidades de você ter uma rentabilidade nesses investimentos. A primeira delas são os títulos pré-fixados, onde antes de fazer o seu investimento você já sabe exatamente quanto que o seu investimento vai render desde que você deixe ele lá parado até a data de vencimento. Então pode ser que você entre no seu aplicativo e diga lá que um título prefixado vai render 13% com data de vencimento daqui a 2 anos. Significa dizer que você precisa deixar o seu investimento lá por 2 anos para que ele renda exatamente esse percentual que está descrito ali no seu aplicativo. Já a segunda possibilidade são os investimentos pós-fixados, onde você não sabe exatamente quanto que o seu investimento vai render exatamente, mas você sabe qual o índice que está sendo usado para calcular a rentabilidade daquele investimento. Como, por exemplo, Selic, CDI ou IPCA. Você não sabe exatamente quanto que vai ser esse percentual da Selic ou do IPCA daqui a 1 ano, 2 anos, mas você sabe que quanto mais alta a Selic tiver, mais o seu investimento vai render. E quanto menor ela tiver, menos ele está rendendo também. E a terceira possibilidade são os investimentos híbridos, que é uma mescla dos dois anteriores aqui. Então, uma parte do seu investimento vai ser calculada com base num índice, como por exemplo o IPCA, e uma outra parte já vai ser pré-fixada. Então você vai lá no seu aplicativo, vai ter um CDB, por exemplo, uma LCI, com a rentabilidade IPCA mais 5%. Então significa dizer que independentemente de quanto vai ser o IPCA dentro daquele período, o seu investimento vai render 5% acima da inflação. Dessa forma, esse investimento nunca vai fazer você perder dinheiro ao longo do tempo. Mas quais são os tipos de investimento que nós temos dentro da renda fixa? O primeiro deles é o CDB e o RDB, que são muito parecidos, então por isso que eu vou falar dos dois juntos aqui. CDB é uma sigla para Certificado de Depósito Bancário e o RDB é uma sigla para Recibo de Depósito Bancário. E eles têm uma mecânica bem parecida dentro da sua essência, onde nesses investimentos, quando você aplica, por exemplo, num CDB, o banco ele está pegando o seu dinheiro, mas ele não assume nenhum compromisso com você com a destinação que ele vai dar com aquele dinheiro. O compromisso que ele vai assumir com você é com relação à rentabilidade daquele investimento. Então ele vai te dizer o seguinte: se você investir aqui no meu CDB ou no meu RDB, eu vou te pagar, por exemplo, 100% do CDI, que significa dizer exatamente que o seu investimento vai render 0,1% abaixo da Selic. Se a Selic tiver 15%, o seu investimento vai render 14,9%. Então, toda vez que você olhar e estiver lá que seu investimento rende 100% do CDI, significa exatamente isso, que ele está rendendo 0,1% abaixo da taxa Selic. E os investimentos em CDBs e RDBs são os mais comuns que nós temos, como por exemplo, caixinha do Nubank, o CDB do Itaú, o CDB do Bradesco, eles são realmente bem populares e bem fáceis de você encontrar. Um outro tipo de investimento que nós temos aqui é a LCI, que significa Letra de Crédito Imobiliário. Ou seja, diferentemente do CDB e do RDB, quando você investe numa LCI, o banco está assumindo com você o compromisso com relação à destinação que ele vai dar para aquele dinheiro. Então, se você investe R$1.000 numa LCI, por exemplo, o banco está dizendo para você que ele vai pegar aqueles R$1.000 e ele vai utilizar aquele recurso para, por exemplo, financiar um imóvel de algum cliente ou emprestar para alguma empresa que comece a fazer construção de condomínios para Minha Casa Minha Vida. E por que muitas vezes as pessoas preferem investir numa LCI do que num CDB, por exemplo?
porque o setor imobiliário aqui no Brasil ele tem incentivos fiscais. Então, os rendimentos da LCI, por exemplo, eles são isentos de imposto de renda. Já os rendimentos do CDB não são isentos. Então, essa é uma outra grande diferença entre esses dois tipos de investimento. Assim como a LCA, que é um outro tipo dentro da renda fixa. A LCA significa letra de crédito do agronegócio. Ela é muito parecida com a LCI, porque o banco ele assume com você um compromisso com relação à destinação que ele vai dar para aquele recurso, mas diferentemente de financiar o setor imobiliário, que é o que acontece na LCI, na LCA o banco vai utilizar aquele dinheiro para investir no agronegócio. Vai emprestar lá para o tiozinho que quer comprar um arado, quer comprar um rebanho de gado, quer comprar um trator, enfim. Vai financiar justamente as atividades do agronegócio. E assim como a LCI, a LCA também é isenta de imposto de renda, porque o setor agro aqui do Brasil é um setor que tem incentivos do governo. E é muito comum quando você for fazer um investimento numa LCI, numa LCA, você vê que a rentabilidade desse investimento ela vai ser um pouco menor do que o CDB. Então você vê que tem CDB que muitas vezes rende 103% do CDI, 105%, 100% do CDI, e os investimentos na LCI, na LCA vão render ali 90%, 95% do CDI. Quando você olha à primeira vista, parece que eles rendem muito menos do que um CDB. Mas, como eu falei, no CDB você ainda vai ter o desconto do imposto de renda. E que muitas vezes esse desconto, principalmente no curto prazo, faz com que os investimentos na LCI e na LCA sejam mais vantajosos, tendo em vista que a alíquota do imposto de renda ela é regressiva. Essa alíquota, que é o nome técnico que nós damos para o percentual de imposto que você paga, ela começa em 22,5% e chega até 15%. Entretanto, para você sair de 22,5% e chegar até 15%, você precisa deixar o seu investimento parado por pelo menos 2 anos. Se você tirar antes disso, você vai pagar mais do que 15% de imposto sobre a rentabilidade do seu investimento, e não sobre o valor total que você tem investido. E além desses que eu mencionei aqui anteriormente, nós temos as debêntures, que nada mais é do que uma forma de você emprestar dinheiro diretamente para uma empresa privada. Qual que é a diferença básica nisso então, Cadu? Quando você investe no CDB, por exemplo, você investe 10 mil reais, aquele banco ele pode pegar aqueles 10 mil reais e reemprestar para uma empresa que precise tomar crédito, precise de dinheiro emprestado. Mas você também pode fazer um empréstimo diretamente para essa empresa. Entretanto, isso acaba sendo menos seguro, porque quando você empresta dinheiro para o banco, num CDB, por exemplo, você tem acesso ao FGC, que é uma espécie de seguro dos investimentos em renda fixa. Eu vou falar dele um pouco mais para frente. E quando você empresta dinheiro diretamente para essa empresa, se essa empresa quebrar, você pode não ter acesso ao seu dinheiro. Já num CDB, dentro da renda fixa que é coberto pelo FGC, ainda que o banco quebre, você pode receber o seu valor integralmente, dependendo ali do valor que você tem investido. Então, a segurança de uma debênture ela é muito menor do que de um CDB que é coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito. Você precisa se atentar muito nisso. Só invista numa debênture se você souber exatamente o que você está fazendo e se você tiver conhecimento com relação às finanças daquela empresa que você está investindo. Caso contrário, o risco ele é muito grande e muitas vezes não vale a pena você correr. E além desses que nós trouxemos aqui, nós temos também os CRIs e CRAs, que são os certificados de recebíveis imobiliários, no caso dos CRIs, e certificados de recebíveis do agronegócio, no caso dos CRAs. Eles são muito parecidos com a LCI e a LCA, entretanto, eles são mais emitidos por securitizadoras. Então é um pouco mais difícil de você verificar isso no mercado, a menos que você já invista há algum tempo, já tenha algum conhecimento. Normalmente você começa pela LCI quando você quer começar no ramo imobiliário e você começa pela LCA quando você quer começar a investir no ramo do agronegócio. Mas, apenas para título de curiosidade, você também tem essas opções de CRI e CRA. E além de todos esses, nós temos, claro, os títulos do Tesouro Direto. Mas esses, como são muitos títulos, para que esse vídeo aqui não fique enorme, eu vou falar deles em um vídeo à parte. Acompanhe aqui para você não perder esse vídeo que ele vai ficar muito legal. E o que é que garante a segurança dos investimentos em renda fixa? Lembra que eu falei ali anteriormente que você investir num CDB é mais seguro do que você investir numa debênture? Isso acontece por conta do FGC, que é uma espécie de seguro dos investimentos em renda fixa. FGC é uma sigla para Fundo Garantidor de Crédito, que é um fundo criado pelos próprios bancos aqui do Brasil, onde esse fundo ele serve justamente para remunerar ou reembolsar o valor que você investir caso o banco onde você está investindo seu dinheiro ele quebre, que é o que aconteceu, por exemplo, com o Banco Master aqui no Brasil. Se você investiu num CDB do Banco Master, por exemplo, ele era coberto por esse fundo. Dessa forma, se você investiu até 250 mil reais, você recebeu ou ainda vai receber o seu valor integralmente. Já, se você investiu mais do que 250 mil reais nessa instituição, você só recebe até 250 mil, porque esse é o teto por instituição. Então, se você investiu 300 mil reais no Banco Master, você só recebe 250 mil desde que esse investimento seja seguro pelo FGC. E esse valor ele é limitado a 250 mil por instituição, mas ele pode chegar até 1 milhão de reais por CPF, dependendo das condições. Por isso que é importante você diversificar ali os seus investimentos. Se você tem 500 mil reais apenas em um único banco,
Tente diversificar isso e colocar 250 mil em 2 bancos, ou 200 mil em 2 e 100 mil em um banco, para que você não corra o risco de perder todo o seu patrimônio caso aquela instituição quebre. Você pode receber até R$1 milhão cobertos pelo FGC. E eu não vou falar sobre isso de forma muito aprofundada, porque senão o vídeo vai ficar muito técnico, da mesma forma que eu também não falei aqui sobre os fundos de investimento. Quem tem um conhecimento um pouco mais a fundo com relação aos investimentos vai notar que eu não falei sobre isso aqui no vídeo. Mas eu não falei também para que ele não ficasse muito longo, além de ficar muito técnico, da mesma forma que eu não falei ali sobre os títulos públicos. Mas, se você quiser saber como você deve fazer para investir o seu dinheiro de forma segura, de acordo com o seu perfil de investidor, a sua tolerância ao risco, os seus objetivos para o futuro, eu te convido a clicar no link que tem aqui na descrição, conhecer o nosso planejamento financeiro aqui da CRK, entrando em contato diretamente com o pessoal aqui da minha equipe e agendando uma reunião gratuita. Nessa reunião eu vou te apresentar na prática como que funciona o nosso planejamento financeiro e como nós podemos te auxiliar na gestão do seu patrimônio e dos seus investimentos. Dessa forma você vai ter uma segurança muito maior e uma tranquilidade muito maior também na hora de lidar com as suas finanças. Clica no link que eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender disso. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, esse é o momento. Se inscreve aqui, deixa o seu like e me segue lá no Instagram se você ainda não me segue para ficar por dentro dos conteúdos que eu posto por lá. Eu volto aqui na próxima semana com mais um vídeo de altíssima qualidade sobre investimentos para te ajudar. Mas se você não quiser esperar até lá, você pode maratonar os outros vídeos que nós já temos postados aqui no canal, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Até o próximo vídeo.